Oi, oi, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no Entre Nós, um espaço para falarmos sobre transformação digital e comunidades engajadas. Eu sou a Raquel Sodré, CEO da Nós Comunidades. Estou super feliz por receber um convidado que tem um olhar já para transformação digital, indústria, varejo, já tem alguns anos. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Raquel, pelo convite. É um prazer estar aqui, bater esse papo sobre transformação digital, comunidades. Vai ser um prazer. Não, e bom que pousou no avião direto aqui, né? A gente gosta assim, que Alinhamento dos astros, né? O horário encaixou faremos combinar. direitinho. E bom, Gabriel, primeiro pedir para que você se apresente, conte um pouco dessa sua história empreendedora. Eu sei que você carrega um legado da família com esse olhar para o Sim, sim. varejo, mas que também tem um pezinho em tecnologia já, né? Então, bacana. Eu venho de uma família cujo pai é um empresário de TI, de informática. Então, desde novo, tive contato, com o digital, mas mais especificamente no varejo, né? Então, meu pai ele tem uma empresa, ele fundou uma empresa de software de gestão para varejo, supermercados principalmente. Então, a gente está falando aí de automação comercial da década de 90. Uhum. Então, era muito comum nas viagens para o interior, que eu ia para a cidade da minha mãe, a gente passar ali nas lojas, enfim, desde novo eu tenho esse contato. Então, eu acabei me formando em economia e administração de empresa e fui trabalhar na parte de sistema mesmo, de software, numa fábrica de software, e depois enveredei na empresa, né, que é a Avanço Informática, com meu pai. Aí, depois de um tempo, 10 anos trabalhando, eu surgiu outros projetos, né, assim como a nós surgiu também de uma, né, de uma empresa, é uma spin-off, a gente pode Uhum. dizer, não é? Não sei Uhum. se depois você vai contar. E aí eu tive também a iniciativa do Infovarejo, mas do Cupom Verde, que é uma iniciativa realmente, uma startup independente, é outra operação, tem outros sócios também, que a gente visa digitalizar o cupom fiscal, né? Então, o cupom fiscal ele é impresso em papel térmico, que é um papel tóxico, mas a gente entende que aquilo ainda, vamos dizer, está no século passado. Então, nossa proposta, nossa solução é basicamente a gente deixa de imprimir e entrega esse cupom de forma digital, seja no aplicativo próprio do varejista, no navegador, e gera uma interação ali com o consumidor final também, porque você consegue trazer mais informação, enfim, aí tem uma série de questões. Então, assim, em 2 minutos, nos últimos 15 anos, tenho me dedicado à tecnologia para o varejo e visto, né, observado aí várias tecnologias que vêm e vão, e entendendo um pouquinho dessa transformação digital que a gente tem vivido nos últimos anos. Legal. Qual é o maior impacto que você vê dessas empresas que hoje conseguem já se digitalizar dentro do varejo, para os seus colaboradores ou clientes finais? Olha, Raquel, normalmente, assim, quando a gente olha os cases de sucesso do varejo, e acho que é legal, talvez a gente só dar um passo atrás, porque a gente estava comentando um pouquinho mais cedo, né? O varejo ele é gigante, então eu Uhum. vou naturalmente incorrer aqui em algumas generalizações, né? O varejo representa um quinto do PIB, é um segmento que vai desde o alimento até coisas mais sofisticadas, né? Vestuário e por aí vai. Mas via de regra, quando a gente olha os cases de sucesso das últimas décadas, eles têm uma interação com o digital muito presente, seja no core business mesmo, né, assim, o e-commerce, o canal de venda e por aí vai, ou em questões mais marginais mesmo. Não que, eu ia dizer assim, o atendimento ao cliente seja marginal, mas a comunicação, a gente tem varejistas nativamente físicos, mas que digitalizaram sua comunicação ou sua análise ali sobre o comportamento do consumidor. Então, assim, o digital está presente. Sem dúvida nenhuma, assim, em todos esses grandes cases. Claro que existem exceções, sempre Uhum. vão existir, né? Aqueles varejos que talvez a proposta é remeter ao passado e por aí vai. Então a gente tem umas coisas, mas normalmente são exceções e não a regra do que seria uma boa prática se você é um varejista hoje, né? E tem caminhos, né? A gente fala de transformação digital, digitalização, que é usar alguma tecnologia para contribuir no dia a dia, algum processo que passa a ser digital. Então, acho que até o Cupom Verde já vem com uma missão muito bacana de diminuir o gasto desse papel, que a gente pode diminuir mesmo, mas internamente
nesses varejistas que vocês atendem, eu vejo que você faz palestras aí pelo Brasil todo. Existe um impacto na cultura também, do digital, da tecnologia? Então, assim, se você me perguntar, porque a gente começou já aqui a 100 por hora, o que que é transformação digital? Esse é um tema que eu já estudo há algum tempo, observo, vivo isso. Uhum. Eu não diria que é uma transformação de tecnologia, Raquel. Eu diria que é uma transformação de comportamento capitaneada, influenciada, catalisada pela tecnologia. Então, assim, não é. Me dá um exemplo, Vou te por dar um favor. exemplo, alguns exemplos bons, assim. Quando a gente fala, assim, da gente precisa passar para a transformação digital, na realidade, vamos pensar como varejista, né? Eu tenho que fazer isso porque o meu consumidor, ele está sendo influenciado pelas tecnologias digitais, mais especificamente, vamos falar assim, do advento da internet, final da década de 90, 2000, depois a adoção dos smartphones, que isso trouxe, né, a internet mesmo para outro patamar, veio redes sociais por aí vai, a meu comportamento de compra mudou completamente. Uhum. Então, hoje a forma que eu compro, minha jornada de compra, ela é diferente. Por mais que eu compre no varejo físico, a jornada digital das etapas anteriores, de consideração, de descoberta do produto, muitas vezes nasceu no digital. Então a gente fala aí que mais de 80% do processo de compra hoje do consumidor no varejo está no digital. Eu vejo um influenciador, Uhum. eu, né, vi um produto, procurei saber, tive curiosidade, fui na loja. Participo de uma rede social que já me traz muitos desses desejos, né, de produto Exato. para depois eu ir na loja ou num site procurar. Mais ou menos Perfeito, isso. é Tá. isso. Então, quando a gente fala de transformação digital, Uhum. é muito mais uma série de eventos e fenômenos que mudaram o comportamento, porque a Uhum. gente está falando aqui muito do consumo. Uhum. Mas se a gente for um pouco mais, assim, quase que de falar sobre sociologia mesmo, é um pouco mais profundo até, sabe? Assim, vou dar rapidamente assim, o que que a internet trouxe que é totalmente inédito é o mundo virtual. Uhum. Então, nunca na história da humanidade a gente tinha um mundo virtual. Se na década de 60, 70, né, como tinha os futuristas que falavam, olha, no futuro você vai se relacionar com uma pessoa que você não vai ver, você vai se apaixonar sem encontrar com a pessoa. Falaram, cara, isso é doido. E de fato isso acontece. Então, o ponto é a virada de chave é o mundo virtual, o mundo digital, e que onde tem gente tem comércio. Então, Uhum. alguém deu um jeito de vender coisas ali. Então, por isso que, voltando à sua pergunta, assim, o comportamento, a cultura, ela é central nisso. Porque se eu sou um varejista em 2024, o meu cliente é completamente diferente, eu tenho que me adequar para atendê-lo. Então eu tenho que entender sobre o digital. Uhum. E aí, dando um passo à frente, não só o meu consumidor, né, o meu colaborador também, os meus fornecedores também, minha rede de parceiro, meu ecossistema. Então, assim, esse olhar é um olhar muito mais da mudança de comportamento suportada pela tecnologia, o que que eu faço com essa ferramenta nova aqui, do que a tecnologia em si, percebe? Faz muito sentido, e até eu fui num um festival de inovação, que é o Hacktown, de Santa Aham. Rita do Sapucaí, e uma das palestras que eu assisti foi: não, a transformação digital já aconteceu, agora é evolução. Aí eu falei, calma. E agora, com o que você me diz, faz muito sentido em relação a, sim, a transformação digital quase que do mundo. Então, até 2030, 2050, o número de pessoas com acesso à internet vai aumentar demais. Mas e dentro das empresas? Será que a gente pode considerar transformação digital? A gente tem um chão pelo Brasil ainda para ajudar a digitalizar, a diminuir resíduo, a diminuir. A gente fala o quadro de avisos, né? Você comentou dos colaboradores. Então, ainda temos um trabalho O para nós. alfinete ali, né? Que cai, rasga o papel e. Eu falei, então, alguns desafios desse físico, mas quero saber de você quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam a implementar algo do digital, antes Uhum. mesmo tal dessa transformação digital. Então, olha só, Raquel. Aí, pensando na questão do varejo, né? Quando eu Uhum. olho para o varejista mais tradicional, eu acho que a gente tem dois grandes desafios. Assim,
o desafio da ferramenta em si, da tecnologia, né, que é esses varejistas ainda estão em uma arquitetura de tecnologia defasada. Uhum. Isso está muito ligado à história até da automação comercial, tá? Assim, a gente tem as exigências legais de automação, etc., no final da década de 90, início de 2000. Então, muitas empresas ainda estão com sistemas legados e para a gente digitalizar de fato, a gente precisa ir para a nuvem com soluções em nuvem ali. Depois a gente vai explorar o porquê disso, não é tão trivial. Então, primeira ferramenta. Mas para mim, segundo e também mais importante, são as pessoas, né? A Uhum. cultura, de fato, assim, parece um pouco clichê, mas vamos parar para pensar, toda ação na empresa a gente precisa de ferramenta, um processo, mas você precisa de alguém fazendo. Uhum. E se a gente não tem essas pessoas, a liderança ali, que tem uma visão da transformação, que tem uma cultura aberta à inovação, que é uma cultura diferente de uma cultura mais tradicional, é muito difícil disso acontecer. E a gente percebe isso no dia a dia, e é um grande desafio, de Uhum. verdade, assim, não é trivial. Então, quando a gente pega um empreendedor ali que abriu seu comércio para uma veia empreendedora, para uma veia comercial, né, um comerciante físico ali, do relacionamento, Uhum. do balcão, foi fazendo o negócio foi crescendo, e aí ele chega em 2024 e você fala que ele sabe que a forma de relacionar com o cliente mudou. E ele precisa fazer coisas diferentes. Então, isso é muito difícil. Normalmente, vem uma segunda geração para capitanear essas mudanças, ou realmente o empresário ali tem uma visão de fato assim diferenciada mesmo, e tem Uhum. esses caras, né, que conseguem perceber as mudanças e fazer essas coisas. Então assim, eu vejo esses dois desafios. Se você me perguntasse assim, Gabriel, tá, mas escolha um para resolver, eu resolveria cultura, porque ferramenta é mais fácil, Uhum. né? Ferramenta contrata, vai ali, traz um fornecedor de qualidade, resolve. Mas a cultura é mais difícil, né? De dentro para fora. Como que a gente traduz, será, a palavra cultura, pensando nesse nosso comércio? Tem tantos, né, pelo Brasil, que é o barriga de balcão, é talvez uma outra geração que empreendeu por necessidade, não tanto pelo requinte que a gente brinca, né? Até parece. Quem sonha que empreender é um requinte, mas não por uma opção, mas por necessidade. O que a gente traz como tradução para o que é a cultura? Olha, assim, essa pergunta, não sei se você está perguntando para a pessoa correta, né? Mas eu entendo Quem que é você a forma, entende? a forma que a gente age, né? A forma que a Isso, gente se que comporta. legal. Então, assim, diante de situações, né? Então, vou dar um exemplo aqui que é legal, assim. Quando eu falo assim, cultura da inovação. Uhum. A inovação talvez seja um pouco contraintuitivo, mas na prática ela acontece muito mais por tentativa e erro do que por planejamento. A agilidade está aí para Uhum. nos mostrar isso, e assim, é muito romântico achar que o cara foi, teve uma ideia, executou e ó, planejou. Normalmente é um trabalho muito mais árduo e difícil ali de tentativa e erro. Opa, isso aqui deu certo, vamos por esse caminho, vai, vai, vai. Então isso a gente chama, né, quando a gente fala de uma cultura de inovação, se a inovação é tentativa e erro, tem a tentativa e tem o erro. Logo, eu tenho que estar aberto ao erro, primeiro ponto. E se eu vou tentar muito, eu tenho que ter uma cultura de experimentação, de tentar, testar, errar pequeno, fazer. Então, assim, pô, se eu tenho uma cultura tradicional, vamos pensar lá né, esse empresário tradicional e que muito hierárquico ali, comando e controle, é, você começa a surgir, ter iniciativas emergentes e que vai ter o erro. E se ele, vamos dizer, não é denunciar, né, mas se ele não aceitar o erro, Banir. banir, né, recusar, depois do acusar você foi sentenciar, não tem um nome, esqueci. Uhum. O erro, assim, o que você o que vai acontecer? Você vai suprimir a Uhum. inovação nessa empresa, né? Então, isso é um exemplo de cultura. Cultura que é mais aberta ao erro, a forma da gente lidar com o erro é mais Uhum. aberta, vai funcionar melhor nesses casos, né?
Será que eu fiz a pergunta para a pessoa certa, gente? Claro, deu uma aula Pô, aqui mas não, porque, com pô, é uma exemplo responsabilidade prático. saber falar, responder o que que é cultura, Não, pô. mas acho que é legal trazer sempre esse papo aqui é da sua visão, da sua Sim, sim. vivência, não tem certo e errado. A gente ainda que vem de inovação, né? É, Enfim, mas 100% e gostei muito da sua visão do tem esse líder, tem esse dono da empresa que está ali perto. sim. E até para te perguntar, ele tem um papel muito importante para ajudar as pessoas a abraçarem uma inovação, a abraçarem algo que possa transformar a empresa de uma forma muito positiva financeiramente e, claro, que tem acontecido na cultura, né? Total. Assim, acho que eu vou mais além. Uhum, Ele é a transformação digital, ela acontece de uma visão de cima para baixo, uhum, sem romantismo também, assim. Ela vai ser promovida de baixo para cima com cooperação, uma estrutura mais horizontal, sem dúvida nenhuma, porque a gente está é o caminho, vamos dizer, para organizações mais ágeis, né? Mas a liderança, ela é fundamental e ela tem que estar comprada, ela realmente tem que estar comprada na ideia, sabe? uhum, Assim, por isso que eu comentei, se você está fazendo uma gestão de mudança e o dono, né, quem tem realmente assim, né, o poder de decisão, não acredita, repele aquilo, não vai funcionar. Eu gosto de uma frase que é inclusive do Alberto Centino, que para mim é um dos maiores especialistas em varejo do Brasil, e ele fala, olha, a transformação digital é um ato de fé, né? Não tem ROI, né? Você não vai fazer uma conta, claro que algumas micro-iniciativas sim, mas em algum momento você vai se deparar com essa situação que você vai falar assim, pô, a gente vai fazer isso, não vou ter um ROI, eu não vou ROI, retorno pagar. sobre investimento. Desculpa, o Imagina. retorno sobre investimento, assim, pô, a gente vai pagar aqui X reais nessa ferramenta, né, a gente vai implementar, vai ter esse tanto de ação, porque eu vou ganhar 10x. Essa conta você não vai conseguir fazer essa conta, né? Vai ser um ato de fé, porque você entende que aquilo vai ser necessário para você realmente construir a empresa Uhum, que você quer construir, que essa sim vai te dar, vai te proporcionar a possibilidade de você fazer outras coisas, né? Então, uhum, assim, eu vou dar um exemplo, que uhum, é, para mim, um exemplo muito claro, assim, que a gente viveu isso. Antes da pandemia, 2020, então 2019, 2018, até antes, né? O e-commerce nos supermercados, o e-commerce ainda é, talvez, o segmento que tem menos penetração do digital, por uma série de fatores, questão de periodicidade dos alimentos, questão de uhum, volumetria, de custo, beleza? Mas o que que acontece? Vários varejistas, lá em 2019, se perguntasse para o cara, pô, vamos fazer um e-commerce, vários deles olhavam para o ROI e falavam assim, de jeito nenhum, isso não se paga. Alguns varejistas tiveram uma visão diferente, empresarial. Falaram, olha, eu preciso começar a fazer esse negócio porque eu tenho que aprender a vender no digital, porque em algum momento isso vai chegar. Não só por isso também eu tenho que oferecer esse canal com o meu cliente, porque tem clientes que vão querer comprar no digital e eu não quero perdê-los. Ou tem clientes do meu concorrente que gostam de comprar no digital e eu vou trazer para minha loja. Então percebe assim que é um pouquinho mais subjetiva a coisa. E aí a gente tem 2020 a pandemia, e assim foi impressionante, Raquel, porque aqueles varejistas que já tinham começado essa jornada cresceram muito. E eles já tinham a estrutura pronta. Então, assim, e aqueles que não tinham, foi um parto e sofreram muito. uhum, E você fala assim, tá, mas é só ligar o site? Não, porque assim, o e-commerce não é só levantar o site. Quando a gente vai para o supermercado, você tem uma série de processos de gestão de estoque, reposição, separação, logística. E que para você sair do 10 para o 100 é muito mais fácil do que você sair do 0 para o 1, entendeu? Então aqui eu estou contando um caso que é isso, assim, uhum. a gente vai ter outra pandemia. Não, mas muitas vezes as mudanças elas vão acontecendo gradualmente, mas quando a gente olha para trás, opa, deu um salto, percebe? E você trouxe algo muito interessante sobre o quanto o digital, no caso do e-commerce, pode contribuir no físico e vice-versa. Sim, Muita demais. gente não tem essa visão e até tive a oportunidade de visitar a NRF, a maior feira de Aham. varejo de Nova York, em janeiro, e trouxeram um dado do quanto
ter um e-commerce aumenta 30% as vendas do físico. Então você fala, calma. Sim. Aí, claro, não é do dia para a noite, não é só plugar na tomada, porque um site aberto é como se fosse uma loja no meio de um deserto. É isso. Isso é importante a gente falar. Mas dados comprovaram quanto hoje as empresas mantêm a operação, às vezes, como resultado do físico. Então, muitas vezes, até na empresa, a gente fala, cuidado com o indicador, um número que é um falso positivo, né? Sim. Ah, tá dando super certo, ou não, não tá dando. Se a gente não sabe cruzar da forma certa, a gente pode às vezes só se enganar com o número, mas a importância de dar passos largos, aprendizado, entendimento e digitalização. Muito É isso legal, aí. muito bacana o que você trouxe. E falamos um pouquinho aqui de desafios, que enxergando lideranças como os principais responsáveis por trazerem essa cultura de inovação na empresa. O que a gente pode entender que são os fatores que impulsionam a transformação digital no setor do varejo? Então, o que a gente olha e fala, nossa, digitalizou aqui, acho que começou a crescer no digital, nessa transformação digital para o varejo. Então, assim, Raquel, só fazendo o nosso disclaimer, né? Varejo é muito amplo, então vai variar de acordo com o segmento, né? A gente tem alguns segmentos que foram muito. Quando a gente fala do digital, vamos lá, assim, só então, antes até de falar do Legal. segmento, a gente tem a questão da venda em si, o e-commerce, mas a gente tem também comunicação, relacionamento, então marketing, ou até mesmo relacionamento pós-venda no digital, entre outras coisas mais. Então, assim, quando a gente pensa no varejo, acaba que eu falo muito de supermercado porque a gente convive muito com o supermercado, convive muito, apesar do cupom verde, a gente também tem todos os segmentos, assim, material de função, loja de roupa e por aí vai, farmácia também. Mas eu acho que um dos principais que eu vejo e aí tem um retorno legal, e assim, quando um empresário vira e fala, olha, por onde eu começo? Eu acho muito legal quando a gente começa pelo relacionamento com o consumidor. Então você não precisa vender, entregar digitalmente o produto, mas você começar um relacionamento. E eu não estou dizendo nem um relacionamento de comunicação de redes sociais, não, que isso eu acho que já é básico, assim. Isso aí todo mundo já tem que ter. Mas realmente ter um CRM. Porque o que é o varejo, assim, quando a gente pensa? É o atendimento ao público, tá? E aí eu indo para um varejo mais de alto giro, tá? Não estou falando ali de um varejo, vai, assim, joalheria, mas tem joalheria de alto giro também, né? Sim, Mas sim. vamos pensar em um negócio que quer atender muita gente. Uhum, uhum. Quando a gente pensa no digital, o digital tem uma série de vantagens em relação a um relacionamento puramente artesanal, manual, analógico. Porque uma vez que a Raquel vai na minha loja e a gente cria um ponto ali de contato no sistema e a gente começa a acompanhar, a traquear o relacionamento, a Raquel na nossa loja, a gente consegue criar pontos de contato, consegue incentivar, criar alavancas ali de venda, né? Então, vou dar um exemplo simples para a gente materializar isso. Supermercado, farmácia tem muito isso, que é um clube de desconto simples, né? Então, pô, em vez do seu cliente, um supermercado pequeno, médio, atende 1.000 clientes num dia, né? Passa mais, assim, pequeno 1.000, né? Um cara aí de 7, 8 PDVs. Esse cara, pô, vem 1.000 pessoas na minha loja. Já não dá pra gente conhecer todo mundo Pelo nome. pelo É nome. feed de quem? É Já filho de não quem? dá. Não dá, exatamente, você é do interior de Minas, né? Não dá, pô, o que que ela gosta, né? O que que ela, quando ela vem, o que que ela Compra o quê? compra o quê? Então, assim, a partir do momento que você implementa uma ferramenta de CRM, que é relativamente simples, assim, vamos, então, toda vez que a Raquel comprar, a gente vai identificar ela no PDV, e a gente agora vai saber o que que onde que a Raquel se encaixa aqui nos perfis de cliente. Bom, isso aqui já é um primeiro passo. Aí eu vou fazer uma promoção, então agora a Raquel gosta muito de vinho. A gente vai ter uma promoção, um festival de vinho. Eu tenho ali na minha base 50 mil clientes. Para quem que eu vou mandar? Pra Raquel. Para Raquel. Raquel, final de semana chegando.
vai encontrar aí seu Exatamente. grupo de amigos, família, não esqueça do vinho. Não esqueça do Aí vinho. vem a comunicação direcionada com o CRM. Com o Legal. CRM. Aí, pô, vamos fazer também um. Vamos fazer um negócio do vinho, vamos aproveitar e fazer um cross aqui, trazer a área dos queijos ali perto. Então, assim, é totalmente diferente, às vezes, vamos dizer, para uma recém-mãe, né, que está em outra pegada ali, que não pode tomar o vinho, mas ela acabou de comprar, está comprando muito produto de higiene e beleza. Então são coisas assim que esse sim a gente consegue medir muito bem ROI, né? Legal. E aí acho que também alimenta a organização no sentido assim, opa, isso aqui dá certo, tal, vamos fazer, nananã. Uhum. Então começaria por aí. E também assim, isso tudo que a gente está falando, pessoal, a gente precisa de alguns fundamentos básicos, tá? Uhum. Então assim, arquitetura de informação, sistema na loja, um sistema robusto, né? Assim, preferencialmente em nuvem, porque para fazer a integração vai ser muito mais simples, porque quando a gente vai perceber na digitalização, a gente tem um movimento dos especialistas. Uhum. Então, são fornecedores especialistas. Antigamente, isso é muito legal também, porque o, o varejista ele tinha um fornecedor na loja dele de tecnologia que era o cara do sistema. Ele fazia tudo. Então, pô, eu tô precisando de um negócio aqui. O Watson do TI. É, precisa de tudo. Então, por exemplo, Mais ou menos. Raquel, assim, ó, eu quero aqui, e se bobear em sistemas grandes, legados, tem isso. Eu preciso fazer aqui um comunicado interno para os colaboradores do sistema. Tem, pode olhar que vai ter. Juro para você que vai ter. Só que os caras foram percebendo assim, cada problema, você precisa de uma profundidade ali, e não é um problema de sistema, existe um problema de pessoas, processo, como é que eu implemento aqui a comunicação interna na minha loja para Uhum. engajar os colaboradores, fazer uma premiação individual, Uhum. fazer o negócio girar, né, fortalecer cultura. Não é só fazer a abinha no sistema ali que é, né, você precisa do especialista naquilo que não vai te ajudar não só na ferramenta, mas como que você implementa ela. Então, seu sistema, sua loja, isso não tem dúvida nenhuma, assim, cada vez mais você vai ter mais fornecedores de software, de TI, de digital, Uhum. e eles precisam conversar entre si. E Legal. aí você precisa de, vamos dizer, tecnologia pronta para isso, né? Aí entra a nuvem muito bem aí, com as APIs e por aí vai. E Legal. provavelmente na nosso sistema todo tem as APIs. Vamos explicar o que é API? API. Nossa senhora, API você explica. A pessoa. A API é uma chavinha que a gente coloca nos sistemas para conseguir plugar um ao outro. Basicamente é isso, Uma certo? porta. A É a portinha. portinha. Aí você abre com Então, a chave. essa é a minha chave. Então, trazendo aqui, por onde começamos para digitalizar varejo de diferentes tamanhos? Vamos falar do barriga de balcão, alguém que cresceu Isso. ali no dia a dia. Ponto número 1, pensar no contato com o cliente. Então, você trouxe do CRM, maravilhoso. Ponto número 2, que o Gabriel trouxe para gente, já um olhar de tecnologia. Quem são os parceiros que você traz? Então, ter um sistema robusto é muito importante e entender que talvez mais de um parceiro possa te ajudar a construir o que a gente chama muito de arquitetura da informação, né? Da arquitetura para tudo que você quer entregar. E aí, eu vou me arriscar a dizer o terceiro, que você já citou na sua fala, Sim, sim. parafraseando Luísa Trajano, que eu admiro tanto essa mulher aqui do nosso varejo, na mesma viagem a Nova York, visitando algumas empresas, indústrias e as palestras de tecnologia, ela falou exatamente essa frase. Não adianta a gente falar de tantas tecnologias se a solução não chegar na ponta do vendedor que está na nossa loja. Então, você trouxe algo muito legal que é como a gente comunica com os nossos colaboradores, e é muito da missão da nós, a gente conversando. Como a gente comunica com os colaboradores, ou será que eu tenho mais de uma loja? Como que eu trago? Qual que é a missão da semana? Qual que é a promoção que está vindo na próxima semana? Qual que é a cultura que fortalece isso? Então, a Trajano citou muito nessa viagem que é, a gente vendo esse tanto de tecnologia, mas como que a gente mastiga isso e põe na mão do vendedor a informação que ele precisa para vender mais? No Sim. final do dia, vender mais. Então, acho que vou arriscar completar esse terceiro caminho, que seria Total. muito do que o Gabriel trouxe. Entender as tecnologias, fortalecer cultura da ponta do colaborador até
a frente de contato com o cliente e um bastidores aqui que é entendimento de dados, entendimento, o que que são dados, o que que a pessoa comprou, que dia da semana ela vem, ela tá aqui cadastrada há quanto tempo, para a gente saber o que sugerir na ponta do caixa ou na ponta do nosso vendedor e falar, olha, a Raquel gosta de um vinho. Chegou ali na quarta, quinta-feira, acho que o Gabriel estudou também minhas redes sociais aqui. Sugere para ela, coloca ali que junto com outro produto, ela pode já levar uma promoção, enfim. E a gente sabe o resultado que isso traz na prática, né? Demais. Muito bom. Chegando aqui já na nossa parte final da conversa, hoje você tem uma startup Sim, que trabalha com mais de uma, e você falou desses especialistas em varejo. isso. Essas startups, né, como até as que você trabalha, ajudam muito nessa digitalização ou tudo a pessoa precisa criar interno, ou a empresa precisa desenvolver do zero? Não, perfeito. É justamente a startup vem, né, o fornecedor de software, de, né, serviço, vem para preencher essa lacuna. Porque, Raquel, assim, vou dar um exemplo do cupom verde, né? Uhum, Quando eu falei de especialista, o cupom verde faz especificamente uma coisa só. Ele substitui a impressão do papel, a via impressa, pelo uhum, digital. Ah, o PDV poderia fazer isso? Vários PDVs já fazem, mas eles não fazem como a gente faz. A maioria dos PDVs envia por e-mail. Ninguém vai receber o cupom no e-mail, vai passar o e-mail, vamos dizer, o operador de caixa vai preencher o e-mail. Então a gente traz uma série de tecnologias para tornar essa operação fluida e gerar valor. Então a gente tem toda uma pegada ali também de mostrar o tanto que a loja está preservando de recursos naturais. Né? Para quem não sabe, aí no Brasil, por ano são mais de 400 mil árvores, 30 bilhões de litros de água, né? 5 milhões de litros de petróleo que são usados para fazer a bobina de do papel cupom térmico do fiscal? cupom fiscal. Né? Caraca. Então, assim, a gente agrega valor, tem pesquisa de satisfação do cupom, enfim, tem uma série de questões. Então, percebe que a gente consegue ter uma profundidade muito grande. E, em paralelo, no varejo, a gente tem uma crise severa, assim, de mão de obra. Uhum, A gente tem no varejo, acho que praticamente todos os setores, mas na TI a gente tem com desenvolvedor, né? Assim, até deu uma arrefecida agora, mas na pandemia foi um grande problema, porque de uma hora para outra todas as empresas precisaram digitalizar, e qual que é o combustível para digitalização, né? Mão de obra uhum, de TI. Então, assim, é inviável fazer tudo dentro de casa, é caríssimo. uhum, Você precisa de ter parceiros para fazer isso. E aí encaixa muito bem startups que têm um propósito, um objetivo muito uhum. bem definido, uma vocação para fazer aquilo e pensar no dia inteiro como se faz aquilo, e vai ficar muito mais barato também. Né? Então, assim, uma coisa no varejo, eu gosto de pontuar, que assim, no final do dia também, assim, o varejo é um segmento assim muito difícil, sabe? No sentido de concorrência, sempre tem uma situação, você está ali lidando com o público, tem grandes redes sempre chegando. Então, assim, a gente tem que ter um viés também de custo muito legal, muito interessante, assim, responder essa pergunta bem também. Por mais que eu falei, é uma questão, é um ato de fé para algumas decisões, mas se a gente tem isso, isso facilita. Eu digo isso porque quando a gente traz a startup, o caso do Cupom Verde, por exemplo, a gente prova para o cliente que ele vai economizar o que ele paga para o Cupom Verde 5, 6 vezes em relação do que ele gasta em bobina de papel. Uhum. Então, acho que esse é um ponto interessante. Então, assim, acho que é até meio... Essa resposta é fácil, assim, não tem como fazer dentro de casa, não. E a gente aqui, entre nós, a gente gosta muito de histórias. Então, você Aham, contando alguns exemplos, acho que passaram algumas histórias e casos de sucesso na sua cabeça. sim. Me conta um case de sucesso de alguma empresa que se destacou implementando, vou chamar de transformação digital, mas que implementou aí com vocês um processo digital. Eu vou pegar, por exemplo, o que a gente está falando do cupom. O cupom hoje tem mais de 1.500 supermercados na plataforma. Então, assim, às vezes a gente tem alguns clientes que a gente nem faz ideia e tem um resultado excelente, né? Eu gosto de um caso que é um cliente lá de Espera Feliz, interior de Minas, né? O pessoal do Vivência Supermercados. Assim, eles fazem um trabalho fantástico, colocaram o cupom verde, chegaram a mais de 90% de cupons verdes na loja, porque você tem a opção, né?
Então ele fez um trabalho ali de conscientização das operadoras de caixa, dos clientes, levaram Cultura. cultura. E aí, quando esse cliente, por exemplo, o varejista, o Vivência, ele tem um aplicativo próprio, a gente embarcou o cupom verde dentro do aplicativo dele. Então ele, olha, agora o seu cupom está no aplicativo do Vivência. Então ele levou o cliente dele para o canal digital para continuar a comunicação. Então eu gosto muito desse case. A gente tem no interior de São Paulo aqui o Mialik Supermercado, são 14 lojas, uma rede grande, que está tendo um resultado bem legal financeiramente falando também. Então, com o cupom verde, segundo eles, já economizaram aí por ano mais de R$ 70.000, sendo que assim, a gente é uma fração disso, então Que percebe que bacana. tem. E quando a gente pensa assim, claro, tem a questão do dinheiro, mas gente, R$ 70.000 de bobina de papel é muita bobina. É É muita. muito É papel que dinheiro jogado fora, é papel isso, jogado jogado para fora, fora. é contaminação. Isso, porque o cupom fiscal, né, o papel térmico é um papel na prática quase plastificado, né? Uhum. Porque ele tem uma substância química chamada BPA, que inclusive é tóxica, que em contato com calor faz a impressão. Então, assim, tem esse ponto aí que acho que é central, né? A gente carrega no nosso nome. Só que quando a gente fala com varejista, a gente sempre gosta de falar da economia, porque a gente sabe que isso que também Pega no bolso. pega no bolso. E claro, porque como eu falei, assim, a gente não é fácil o varejo, Uhum. sabe? O varejo é todo dia um desafio, um problema, é o concorrente, é a mão de obra, é a prefeitura que trocou né, o fluxo da rua. Então, assim, problema que não acaba mais. Muito bom, né? E até a gente falando de case aqui, você já participou de algum Startup Weekend? Não. É uma iniciativa que, por um final de semana, entram ali, a gente chama de doido, né? Mas enfim, entusiastas em inovação se inscrevem e constroem uma startup do zero, Ah, alguma legal. solução de tecnologia, de sexta a domingo, com mentores, jurados, e aí cada startup que a gente tem uma premiação, enfim. Em 2018, eu fui como participante do meu primeiro, que era só sobre varejo. E a solução que o meu time desenvolveu foi para supermercados, em uma jornada em que eles pudessem saber ali, ter um apoio em qual fase do ano estavam para criar as campanhas e ter um. Hoje a gente fala muito do Canva, né? Um template simples para colocarem as campanhas que Páscoa, supermercado, isso não vai mudar. Mas que vários micro supermercados, acho que por todo o Brasil, têm esse desafio. Sim, Como demais. que eu faço essa parte de campanha de marketing para alcançar mais pessoas e direcionar melhor a minha identidade visual, enfim. E aí, no fim, a gente até ganhou em segundo lugar. Ah, E eu olho o projeto da Nós hoje, como a gente está construindo, a gente atende supermercado. E o seu propósito vindo aqui, eu falo, gente, aí, a dor é a mesma. A gente só está falando em tempos diferentes, momentos diferentes, mas para ajudar o empresário do outro lado, sim. né? Empreendedor que começou ali atrás, empresário. Então, Gabriel, assim, um prazer imenso conhecê-lo, O saber prazer foi um meu. pouco mais da sua história. Vou pedir para você deixar uma dica de livro, podcast, algo que você goste aí do seu dia a dia. Não, legal. Pô, me pegou de surpresa, viu? Porque A gente gosta assim, aqui entre nós, a gente eu gosta de uma sou, fofoca assim, boa. eu gosto muito de ler. E eu particularmente gosto demais, assim, para a gente fazer essas leituras de transformação digital, inclusive, do Yuval Harari, né, ele tem hoje 3 livros, está lançando o próximo agora, que é o Sapiens, que para mim Uhum. tem que ser livro para escola mesmo, assim, didático. E aí tem o Homo Deus e tem o 21 questões do século XXI. Mas é o Sapiens. Uhum. Assim, eu acho que tem que ler. E aí a gente consegue fazer essa leitura, sabe? Várias coisas não deu naturalmente tempo para a gente aprofundar, mas quando a gente vai percebendo, são questões universais. Uhum. Né? Então, assim, quando a gente está falando da mudança de comportamento, engajamento, tem questões que são universais que, assim, não tenho dúvidas. O início do livro é um pouco lento, não desista, mas é um livraço, assim, para a vida. Muito bom, então fica essa dica aqui até. E vou te falar que ontem Eu ouvi acompanhei te uma amiga falar. na livraria e Aham. estava procurando por ele. Não, ele é Porque eu tenho sensacional. recebido muitas referências deles, de mentores, em relação à Sim. construção de comunidade, como a gente olha a sociedade para dentro da nossa família, dentro da nossa empresa, ou até o shopping que a gente frequenta, o dia a Sim. dia que a gente gosta de ir. Gostei. Então fica aqui a dica do Gabriel.
Se quiser deixar mais algum recado para o Não, pessoal, isso foi um sugestão. prazer, adorei bater esse papo. Eu falo muito disso também nos nossos canais ali, Gabriel V. Junqueira, do Instagram. A gente provavelmente vai fazer uns collabs aí, mas tento trazer um pouquinho dessa discussão ali para o dia a dia. Como eu falei, assim, sempre mantendo o pé no chão, né? Porque a gente é da operação, a gente sabe que não é fácil. E foi um prazer, Raquel. Parabéns aí pela iniciativa, pela Para nós. nós, Sucesso. literalmente. Obrigada, viu? Obrigado. E você acompanha aí conosco, ainda temos mais episódios dentro dessa temporada, trazendo entusiastas de inovação, pessoas também que estão dentro de empresas com um propósito único de fomentar transformação digital, comunidades engajadas e que realmente trazem resultados para os nossos negócios, que é isso que a gente busca e trabalha, né? Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima.